Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Com o objetivo de conhecer melhor os polinizadores e a importância do processo de polinização no desenvolvimento da agricultura, o projeto Polinizadores do Brasil, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, realizou pesquisas e atividades de capacitação e conscientização ao longo dos últimos 5 anos. O projeto concentra esforços em 7 culturas importantes no Brasil: algodão, caju, canola, castanha, maçã, melão e tomate. Planos de manejo, publicações científicas, educativas e vídeos de grande valia foram produzidos para produtores rurais e também para criadores de abelhas. O projeto está inserido em uma iniciativa internacional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, na sigla em inglês GAF, e tem o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, como agência responsável pela execução. A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes e também a reprodução de diversas plantas, sendo um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. Para que aconteça, entram então em ação os polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, morcegos, responsáveis pela transferência do pólen entre as flores masculinas e femininas. Em alguns casos também, o vento e a chuva exercem este papel. Das espécies conhecidas de plantas com flores, 88% dependem, em algum momento, de animais polinizadores. Mais de 3/4 das espécies utilizadas pelo homem na produção de alimentos dependem da polinização para uma produção de qualidade e em quantidade. Para garantir que os serviços prestados pelos polinizadores continuem na agricultura, é necessário conhecer melhor os fatores que influenciam as populações desses animais. Onde não há polinizadores, a segurança alimentar pode ser comprometida, diminuindo a produtividade das culturas, com efeitos negativos sobre a economia. A bióloga, pesquisadora da Embrapa, Márcia Maués, mestre em entomologia e doutora em ecologia, disse que a polinização pode ser considerada uma excelente ação de baixo custo para garantir a produção de alimentos. Mas a polinização, então, ela pode ser considerada uma estratégia barata, né, para garantir a produção de alimentos? Bem, a polinização, ela não é bem uma estratégia, ela é um processo que as plantas precisam para formar frutos e sementes, não é? Então, a polinização, ela é necessária na maioria das plantas, porque existem, lógico, aquelas que eu já falei, que não dependem da polinização, mas a polinização é fundamental para a agricultura, sim. Então, a gente pode dizer que a polinização, ela garante também uma maior produção de alimentos, já, né, que aumenta a produtividade de certos cultivos? Sim, sim, com certeza. Quando a gente fala na agricultura brasileira, que a gente tem muitas frutíferas como muito importantes, né, os produtos da sociobiodiversidade, que são aqueles produtos importantes para as comunidades locais, como, por exemplo, produtos extrativistas, a castanha do Brasil, na região norte, a baru, que é uma semente importante aqui no Cerrado, o butiá, lá na região sul, e uma série de outras plantas que são importantes para a manutenção de determinadas populações, são importantes para a sobrevivência das pessoas, para garantir uma renda familiar, e essas plantas dependem de polinizadores. Então, a polinização, ela é um processo que está intermediando a formação de frutos e sementes e vão garantir tanto a alimentação humana, como também garantir a manutenção e a perpetuação das espécies vegetais nas áreas nativas, nas florestas, nas áreas em regeneração. Ela é um processo inicial, é o primeiro processo básico da ecologia de sucessão de uma área. Se você tem uma área que foi
limpa, né, cuja vegetação foi removida, e essa área volta, uma área que volta a se regenerar, para que as plantas se estabeleçam, é importante que aquelas plantas que estão ali cresçam, floresçam e se reproduzam. Para se reproduzir, vai depender de polinização, que é para formar sementes, para formar os frutos e as sementes poderem germinar e perpetuar aquelas espécies e renovar aquela área. Então, a polinização ela é a base também da regeneração vegetal. É muito importante identificar e usar práticas de manejo sustentáveis que diminuam os impactos negativos causados pelo homem sobre os polinizadores, promover a conservação e a diversidade de polinizadores nativos e conservar e restaurar áreas naturais necessárias para aperfeiçoar os serviços de polinizadores nas áreas agrícolas. A Márcia, ela explica por que os polinizadores começaram a diminuir no meio ambiente. Recentemente, falou-se bastante, né, da perda e do sumiço, do desaparecimento das abelhas, que estava acontecendo em alguns países, principalmente na América do Norte, alguns países da Europa e também mais na Rússia. E essas abelhas, elas simplesmente desapareciam das colônias e os apicultores, as pessoas que criam essas abelhas, né, são abelhas da espécie Apis mellifera, não tinha nenhum rastro, não tinha nenhuma pista do que tinha acontecido, porque normalmente quando as enfermidades, as doenças, né, os outros problemas que aconteciam, ficavam abelhas mortas dentro da colônia. Quando tinha algum problema, você conseguia rastrear. E nesse caso não tinha rastro, não tinha pista nenhuma, não tinha abelha morta no chão, ao redor do ninho, elas simplesmente desapareciam. E isso chamou a atenção de muitos agricultores, de muitas pessoas, porque há um processo que eles chamam de apicultura migratória, que as abelhas são transportadas para polinizar algumas plantas, como a amêndoa, por exemplo, que é um mercado de milhões. E simplesmente houve um colapso. Houve uma queda drástica da população dessas abelhas, as colônias morriam. Isso chamou atenção para que um grupo de pessoas, né, para várias universidades, várias instituições, buscassem entender as causas desse desaparecimento. Então, há uma diferença entre essa questão do sumiço das abelhas e também o declínio, em geral, das abelhas. Declínio dos polinizadores, que não se restringe só às abelhas, se restringe a todos os outros polinizadores. O declínio das populações de polinizadores está muito mais relacionado à perda de hábitat, à supressão de vegetação, que é justamente onde eles ocorrem, onde eles se nidificam, onde eles buscam seu alimento. O sumiço das abelhas foi uma coisa mais isolada. E esse estudo que foi realizado mostrou que é uma série de fatores que contribuem para esse sumiço das abelhas. Isso aí envolvia o manejo inadequado de colônias, que muitas vezes as colônias eram mal alimentadas, e isso favorecia também, elas se tornavam mais suscetíveis a doenças e pragas, e também alguns inseticidas que estão em avaliação, para ver se tem realmente contribuído para essa mortalidade de colônias, para esse desaparecimento das colônias. A outra questão relacionada ao declínio das abelhas tem muito mais a ver com a retirada de vegetação nativa. Sim. Aqui no Brasil, nós temos também um outro agravante, não só no Brasil, também em outras regiões, mas na região Nordeste, a seca prolongada é um fator que vem dizimando muitas colônias de abelhas, porque as abelhas não têm água. As abelhas não precisam só do pólen e do néctar, elas também coletam água. Sim. Então, com a falta disso, com o incêndio, queimadas acidentais, perde muitas colônias também. Então, casos que foram reportados como perda de colônias aqui no Brasil, basicamente tem a questão de envenenamento, que algumas vezes se aplica inseticidas de uma forma que não há proteção adequada, às vezes não se sabe que tem apiários, né, criação de abelhas, meliponários, que é a criação das abelhas sem ferrão na região, e se há uma aplicação aérea de inseticidas, vai matar aquelas abelhas. Tá? E também essas outras questões de climas adversos, né? de fatores climáticos extremos, como uma seca extremamente prolongada, falta de água, ou até o contrário, inundações, que algumas vezes também acaba causando vendavais
E, infelizmente, a gente sabe que a natureza tem mudado, né? As questões das mudanças climáticas vêm afetando bastante os padrões climáticos e isso vem afetando também as abelhas e os polinizadores. Uma coisa interessante que já se descobriu recentemente é que essas mudanças climáticas às vezes fazem com que as plantas com flores floresçam em um período diferente do que ocorria antes, ou mais tardiamente ou mais cedo, né? Sim. E muitas vezes em países onde há inverno, que as abelhas hibernam no inverno, né? Elas não têm uma vida perene, as colônias não são perenes como aqui no Brasil, há um descompasso no nascimento dessas abelhas com a oferta de flores, a primavera tardia. Às vezes as abelhas eclodem, abelhas solitárias ou abelhas que nidificam em solo, abelhas que nós chamamos de carpinteiras, né? E não tem flores. E isso pode acontecer um descompasso e pode prejudicar justamente essas interações das abelhas com as flores. Então, os extremos climáticos, as mudanças climáticas podem afetar essas relações de abelhas e flores. Os técnicos que elaboraram o estudo citam recomendações para serem seguidas, entre as quais se destacam: conservar áreas naturais mantendo a vegetação nativa próxima à área de cultivo, colocar e manejar as colmeias de abelhas próximas às áreas de cultivo, melhorando a qualidade da sua lavoura. Revolver o mínimo possível o solo, mantendo a matéria orgânica, pois existem abelhas que fazem seus ninhos no solo. Não aplicar defensivos nos horários de visita dos polinizadores ao cultivo, geralmente pela manhã. Recuperar a vegetação nativa utilizando plantas que atraem e mantêm os polinizadores. Colocar gomos de bambu ou troncos de madeira morta para as abelhas fazerem seus ninhos. Reduzir e, quando possível, eliminar o uso do agrotóxico. Cultivar plantas atrativas aos polinizadores nas proximidades da lavoura e também no seu jardim. Então esse problema seria um problema mundial ou não é algo que só acontece aqui no Brasil? Sim, é um problema mundial. É um problema que... O problema da supressão da vegetação nativa ocorre em escala mundial. Tem regiões que a gente sabe que tem ocorre de uma forma muito mais agressiva do que em outras. A gente fala muito da região amazônica. A região amazônica ainda preserva uma enorme quantidade, né, de áreas nativas. Tem cerca de 70% ainda da floresta amazônica que está preservada. Logicamente, com alguns usos, porque nós temos a questão da conservação e o uso sustentável e a preservação de deixá-la intocável. A gente sabe que lá existem pessoas que vivem nas regiões, né, e é necessário também pensar nas pessoas que vivem da floresta. Então, regiões como o Cerrado e a Mata Atlântica sofrem muito mais ameaças, que são áreas onde a agricultura se desenvolve de uma forma mais impactante e que há muito mais supressão de vegetação. E isso acaba impactando toda a biota, todos os animais, incluindo os polinizadores. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.